Então, vamos ver aqui, ó. O nome do capítulo são funções trigonométricas. Certo. Então, a primeira função trigonométrica que a gente aprende é a função seno. Certo? A função seno. A função seno, primeiro, a função seno, a mais simples de todas, que é f de x, é igual a seno de x. Essa função, certo? Ela, como é que ela seria um gráfico dela? Essa função seno de x. Ela seria assim. Primeiro, a gente calcula, né? A gente faz pares ordenados. Então, se for 0 graus, ó, seno de 0 é 0. Você tem que saber aqueles senos principais. Seno de 90 está lá em cima, é 1. O seno de 90 é 1. Eu pego só esses ângulos que dividem os quadrantes. Seno de 180 é 0. Seno de 270 está lá embaixo, é menos 1. Seno de 360 é 0. Então, essa é a função, essas são as principais medidas que a gente pode traçar aqui. A gente traça um eixo X, traça um eixo X e um eixo Y. Então, coloca aqui, ó, X, Y. Coloca aqui 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540 e assim vai. Aí, por exemplo, 0, 0 começa aqui. Isso aqui é 1, isso aqui é o menos 1. Quando o ângulo for 90, o seno é 1, então ele está lá em cima. For 180 é 0. Quando for 270, ele está no menos 1. 360 é 0. E a partir daqui, ó, ele se repete. Ó. Ou seja, essa função, ela seria assim, ó. Vem. E se repete, ó. Aqui também, para trás, aqui, ó. Vem. Ela vai se repetindo, certo? Aí, o que é que a gente tem que saber? O domínio dessa função, seno de x. Domínio é x pertence aos reais. O que é que significa isso? Que o x, que é o ângulo, ele pode ser qualquer número real. Ou seja, existe o seno de qualquer valor que você possa pensar, certo? Aí tem a imagem. A imagem são os resultados, ou seja, os valores da função. Veja que essa função ela só oscila entre 1 e menos 1, porque o seno, o valor máximo dele é 1 e o valor mínimo dele é menos 1. Então, a imagem, a gente diz que o y, que é os valores de y, pertence ao intervalo de menos 1 a 1. Esses são os resultados. E o período dessa função é porque essa função é uma função que se repete, é uma função periódica. Tá? Então, devido àquelas coisas dos arcos côncavos que a gente viu. Então, o período, ele começa aqui no 0, ele sobe, desce, bem aqui, ó, ele ia começar a se repetir de novo. Bem aqui, ele ia começar a repetir, fazer um outro ciclo desse. Então, o período é 360, que é uma volta. Também podia ser a distância daqui para cá, ó. Também podia ser a distância daqui para cá. Seria 450 menos 90, que também dá 360. Então, o período é 360 ou 2π, certo? Só que essa função aqui, que é a função seno, ela é a função mais simples que tem. Quando a gente vai fazer o estudo das funções, a gente vai pegar funções que estão mais desorganizadas do que ela. Aqui está muito fácil. Então, a gente escreve essa função de forma genérica, de outro jeito. A gente escreve essa função assim, ó. F de x é igual a A mais B seno de cx mais d. Essa aqui é a nossa função genérica. O que muda de uma função para outra é o A, o B, o C e o D.
certo? Exemplo, vou só botar aqui um exemplo. Por exemplo, f de x vai ser 2 mais 3 seno de 2x. Então, isso aqui podia ser um exemplo de uma função seno, só que um pouco, né, com mais elementos. O que é que você tem que saber dessa função? Essa função a gente tem que saber o seguinte. Ele pode pedir o domínio. Então, o domínio ocorre a mesma coisa, o x, ele pertence aos reais. Ele pode pedir a imagem. A imagem de uma função trigonométrica tem a ver com os valores máximos e mínimos, certo? A imagem da função trigonométrica tem a ver, ó, com esse carinha aqui, ó, que vai do 1 ao -1. A imagem é a vertical, são os resultados. Só que o seno, o maior valor dele é 1 e o menor valor dele é -1. Então, se você pegar tudo isso aqui e substituir por 1, o seno dessa coisa toda dá 1, vai ficar A mais B. E o seno dessa coisa toda dando -1, vai ficar -1 com B, fica -B, fica A menos B. Então, a imagem, ela vai ser do A menos B até o A mais B, certo? Algumas vezes esses valores são trocados, tipo assim, o A menos B, ele é maior do que o A mais B. Ah, minha, mas por que que ocorre isso? Porque às vezes o B é negativo. O que importa aqui é você colocar do menor para o maior, certo? Você vai colocar do menor até o maior. E o período dessa função, o período é 2π sobre o módulo de C. E o que diabo é o C? O C, ó, ele é o cara que multiplica a sua variável, certo? Às vezes é um t, às vezes é um x que está lá dentro da função seno, tá? O c, ele é o coeficiente desse cara, tá? Isso é a função genérica do seno. Então, por exemplo, aqui, o cara pedindo aqui, ó, o domínio, obviamente, seria x pertence aos reais. Se o cara perguntasse aqui sobre a imagem ficaria, ó, você faz A menos B e A mais B, ó, é 2 e 3, ó. Então, fica 2 mais 3 é 5, 2 menos 3. E o que fica negativo é o cara que está junto com o seno. 2 mais 3 é 5, 2 menos 3, -1. Então, a imagem diz que o y pertence ao intervalo, ó, de -1 a 5, certo? E o período vai ficar 2π, que é 360, sobre o C, ó. O C é o cara que multiplica o x aqui dentro. Se tem um 2, vai ficar 2 aqui, ó. O Czinho, 2. Então, 2π. Então, ó, o coeficiente aqui da variável é o 2, tá? 2π por 2 acaba ficando π. Então, esses carinhas, eles são importantes na função trigonométrica, certo? Esses carinhas, eles são importantes na função trigonométrica. Essa é a função seno, uma das mais importantes, certo? Lembrando que sempre quando ele falar de valores máximos, qual o máximo da função, porque às vezes ele não vai perguntar sobre imagem, determine a imagem, não. A imagem, ela tem a ver com os valores mínimos e máximos da função, certo? Então, ele costuma perguntar assim, qual é o máximo, qual é a máxima altura, qual é o mínimo não sei o quê, certo? Ele pergunta sobre esse tipo de coisa, tá? Então, aqui é a função seno, vamos ver as outras, certo? Vamos ver as outras. As outras. Aí aqui eu tenho a função cosseno. A função cosseno, ela é muito parecida com a função seno. Então, vamos colocar aqui, ó, f de x é igual a cosseno de x. Então, se eu tiver f de x igual a cosseno, se eu tiver os ângulos, ó, x, y, aí você coloca o 0,
o 90, o 180, 270, 360. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180 é menos 1. Cosseno de 270 é 0. E cosseno de 360 é 1. Certo? Então, se você pega um gráfico, aqui, coloca o bichão aqui, aí você coloca aqui, ó, 0, coloca aqui, ó, 1, menos 1. Aí aqui vai ficar o 90, o 180, o 270, o 360, o 450, o 540, pronto. Aí, ó, quando x for 0, agora dá 1. Ele começa lá em cima. 1. 90 é 0. 180 é menos 1. 270 é 0. 360, ele volta a ser 1. Então, ele é assim, ó, a função. Então, se a gente pensar, é do mesmo jeitão que a outra, certo? Só que, se a gente lembrar, a outra começava aqui, ó. A outra era assim, ó. É como se o cara pegasse essa função aqui, ó, que é a função seno, ela pegasse e voltasse um pouquinho, ó. Ele pegasse aqui e arrastasse, certo? Tipo assim, ó, ele pega essa curvazinha aqui, ó, que tá bem aqui, e arrastasse para cá, ó, tá? Então, essa é a ideia da função seno. Essa é a ideia da função cosseno. Ela é quase a mesma coisa, mas ela é como se fosse uma translação que ocorreu. Beleza, beleza. Então, você está vendo aqui o desenho. O que é que eu preciso saber desse cara aí? Ora, mesma coisa dos outros, ó, domínio. Então, o domínio X, ele pode ser qualquer número real. A imagem. Então, da mesma forma, o cosseno, ele pode ir de menos 1 a 1, certo? Então, ele diz que a imagem é que o y pertence ao intervalo, ó, de menos 1 a 1. E o período é 2π. Ou seja, ele começa a se repetir, ó. Ele começa a se repetir após 360, 2π. Beleza. Aí, o que é que acontece? Acontece o seguinte. Acontece o seguinte. A gente tem que aprender a trabalhar com uma função cosseno maior, certo? Que é o que a gente fez com aquele outro. A gente tem que trabalhar com função cosseno de forma genérica. Então, a gente escreve desse jeito aqui, ó. F de x é igual a mais b cosseno de cx mais o d. Tá aqui. Essa é a função cosseno genérica, tá? Aí, o domínio dela é a mesma merda, ou seja, x pertence aos reais, ou a imagem dela tem a ver com os valores mínimos e máximos. Então, o valor mínimo aqui, certo? Que é? Ora, o cosseno, se você pegar tudo isso aqui e substituir por 1, vai ficar A mais B. Se você pegar tudo esse mondrongo aqui, cosseno dessa troça aqui, ser menos 1, vai ficar menos B, vai ficar menos... Então, vai ficar a mesma merda. Do A menos B até o A mais B, ó, certo? E período é 2π sobre o módulo de C, certo? Vou fazer agora aqui um exemplo aqui, ó, genérico. Então, se o cara disser assim, ó, f de x
vai ser igual a 4 menos 2 vezes o cosseno de π sobre 3 menos π vezes... Vou botar π sobre 2, tá bom, π sobre 2. Mais x sobre 2. Presta atenção nessa aqui, ó. Essa aqui é para enganar os bestas. Ó, nessa daqui, nessa função cosseno, ele pergunta qual o domínio? Então, o domínio é a mesma coisa. Domínio x pertence aos reais. Qual a imagem? Aí a imagem tem a ver com os valores máximos e mínimos, ó. Então, presta atenção quando a gente vai fazer imagem. Você pode até ignorar esse sinal aqui, ó. Você pega só esse cara e esse cara. Então, 4 mais 2 dá 6. 4 menos 2 dá 2. Ó. Então, a imagem, certo? A imagem diz que o y pertence ao do 2 ao 6. Ou seja, 4 menos 2 e 4 mais 2. Se eu fosse fazer pelo A menos B e A mais B, ó, o A ele é 4. O B ele é menos 2. Então, era só tomar cuidado aqui, ó. Ou seja, se você pegar esse cosseno desse mondrongo todinho, ó, e substituir por 1, vai ficar A menos B. Ó. Se você pegar isso aqui tudo e substituir por 1, vai ficar 4 menos 2, que vai ficar 2. Se você pegar esse cosseno desse mondrongo todinho e substituir por menos 1, vai ficar esse menos 2 com esse menos 1 que deu aqui, vai acabar ficando mais 2, por isso que fica 6. E o período, eu também tenho que prestar bastante atenção, porque, primeiro, esse π sobre 3, ele não é o Czinho, certo? Aqui ele inverteu para confundir, ó, que a nossa variável está aqui atrás, certo? Então, isso aqui está invertido. É como se esse nosso amigo aqui, ó, fosse o D, certo? E o C, ele não é esse X aqui. Ah, nem o X por C vai ser 2, não. Quando você vê isso aqui, ó, é como se fosse assim, ó, menos 1/2 de X. É como se o C fosse isso aqui, ó. Certo? O C, ele é isso aqui, ó. Tá? Ou seja, menos 1/2 de X, isso aqui fica menos X sobre 2, ó. Então, você vê menos X sobre 2, mas o coeficiente desse monômio, que é menos X sobre 2, ele, na verdade, ele é menos 1/2 de X. Certo? Mas aqui é módulo. Então, aqui vai ficar, ó, esse período vai ficar 2π sobre o módulo de menos 1/2. E o coeficiente acaba sendo menos 1/2. Cuidado, ó, engano isso. Então, vai ficar 2π sobre 1/2. Tá negativo para positivo. E aí, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e vai dar 4π, ó. Então, o período aqui, ó, ele dá 4π. Certo? Aí, essa foi a função cosseno. A gente tem agora a função tangente. A função tangente ela é um pouquinho já diferente da função seno e cosseno, certo? Então, a função y é igual a tangente de x, certo? Y é igual a tangente de x. Vamos fazer o seguinte. O gráfico da tangente ele é muito esquisito, certo? Ele não é muito estudado, não, tá? O gráfico da tangente é umas coisas horríveis se você olhar nas figuras. Não precisa dominar esse gráfico, certo? Ele é umas coisas assim, ó. Ele é completamente diferente dos outros tipos de gráfico, certo? Ele é completamente diferente do gráfico do seno e do cosseno. Mas também é algo que se repete, certo? Também é algo que se repete. Na tangente, a gente tem que perceber o seguinte. Primeiro, presta atenção. A tangente, ela é o seno
dividido pelo cosseno, certo? E cuidado que o cosseno não pode ser zero, porque não pode existir uma divisão de um número por zero. Ou seja, para isso aqui existir, ou seja, a condição de existência é você dizer que o cosseno de x não pode ser zero. Mas onde é que o cosseno é zero? O cosseno ele é zero no 90, que é π sobre 2, e no 270. Então, o ângulo não vai poder ser nem 90, nem 270 se eu for usar a tangente. Por que que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com o domínio. O domínio da função tangente é você dizer que o ângulo, ou seja, o x, você vai dizer assim, ó, o ângulo, porque aqui eu estou colocando o x, mas não importa qual é o ângulo que está aqui. Isso podia ser 3x menos 5. Aí você ia dizer que 3x menos 5, ou seja, é o ângulo. É a expressão que está dentro da tangente, certo? O ângulo tem que ser diferente de π sobre 2, não pode ser 90, mais kπ. E aí, esse kπ aí, que porra é essa? Seguinte, esse kπ aqui, certo? No domínio da tangente, é para você dizer que o ângulo não vai poder ser nem o 90, seria o... E o que é esse K? Esse K, ele pertence aos inteiros. E por que que ele está aqui? Porque, na verdade, existem infinitos valores em que eu não posso calcular a tangente. Não é só o 90 e o 270. O 90 e o 270 são na primeira volta, certo? Mas você sabe, mais a trigonometria, né? Ela é cíclica, ou seja, o 90, se você der mais uma volta depois do 90, você vai encontrar o 450. Eu também não posso calcular a tangente de 450, porque 450 é equivalente ao 90. Ou seja, é o mesmo ponto no ciclo trigonométrico, o 90 e o 450, né? Eles se diferem por 360 e ambos você não pode calcular a tangente. Então, você não pode dizer só que o seu ângulo não pode ser 90 e 270. Você tem que afirmar que ele não vai poder ser nenhum dos ângulos que param em 90 e que param no 270. E uma forma de escrever tudo isso é dizer que o ângulo tem que ser diferente de 90 mais kπ, certo? Ou seja, esse kπ significa que é meia volta, porque do 90 até o 270 é 180, meia volta, tá? E do 270 até o 90 de novo também é meia volta. Então, essa é a expressão para achar o domínio da tangente. O que fica fácil na tangente é a imagem. A imagem da função tangente é você dizer que o y pertence aos reais, certo? E o período da função tangente, certo? O período da função tangente é P vai ser igual, não é mais 2π, agora é só π, certo? É π sobre o módulo de C. Ó. O Czinho é aquele cara que está ali dentro. Lembra do Czinho? Ó? Ou seja, se você tivesse assim, ó, y é igual a tangente de cx mais d. Ó. O Czinho é esse carinha aqui. Ó. Então, não é mais 2π, agora é só π, certo? Então, essa é a sua função tangente. A tangente, ela tem um eixo, certo? Diferente do seno e cosseno, mas ela também tem um eixo, que as pessoas têm que saber esse eixo dela. Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y, ó, aqui é o eixo dos cossenos, aqui é o eixo dos senos, que é o zero, que é o ciclo trigonométrico, né? E o eixo da tangente, eu vou te contar. O eixo da tangente é assim, ó. Esse de azulzinho aqui, ó, é o eixo da tangente. Ele é paralelo, tangente, ó. Ele é paralelo ao eixo do seno. Então, por exemplo, se um ângulo está bem aqui,
45, por exemplo. Qual é a tangente desse cara? Para você saber a tangente, você liga esse... Veja, o cosseno você olha aqui para baixo. O seno você olha para cá. E a tangente você continua até bater aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, a tangente dele é essa medida aqui, ó. Do zero até aqui, ó. Esse tamanhozinho aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, se um ângulo tá bem aqui, a tangente vai ser grandona. Que esse cara ele vai subir, ó. Ele só vai encontrar um valor lá aqui em cima. E aí, se estiver no segundo quadrante, por exemplo, se estiver assim, se o ângulo tá bem aqui, como é que vai ser a tangente? É quando tá bem aqui, você pega esse ângulo, que é representado por esse ponto, liga a ele até a origem e continua. Quando bater aqui, ó, é que você vai ter a tangente, ou seja, no segundo quadrante, ó, a tangente ela fica negativa mesmo. No terceiro, se o ponto está bem aqui, você faz o quê? Ora, você faz a mesma coisa. Se o cara está bem aqui, você liga ele pelo centro e prolonga ele, ou seja, é por isso que no terceiro quadrante a tangente ela é positiva, que ela vai dar aqui em cima, certo? Então, esse é o eixo das tangentes. Esse é o eixo das tangentes. Beleza. Uma vez que foi a tangente, a gente tem mais outras funções, certo? Mas primeiro a gente vai ver é isso aqui, ó, que é outras relações trigonométricas. Existem outras relações trigonométricas. E outras relações são essas. Bom, primeiro, a cotangente, certo? Então, vamos escrever aqui, ó, cotangente. A cotangente de x é o inverso da tangente. Ou a cotangente de x, como a tangente ela é seno sobre o cosseno, ela é o contrário. Ela é cosseno sobre o seno, certo? Essa é a cotangente, cosseno sobre o seno. Aí eu tenho a cossecante. A cossecante, que a gente escreve desse jeito, cossec, ela é o inverso do seno. Confunde, mas é só a gente pensar que é a terceira letra. O Szinho aqui, ó, de cossecante, ó. A terceira letra é o seno, é o inverso do seno, tá? E aí, se você tiver o seno, você acha a cossecante. E a secante, ela é o inverso do cosseno. Ó, a terceira letra é um C, ó, é o inverso do cosseno. Tá. Essas funções trigonométricas, todas elas, você vai ter que analisar um domínio, um período e uma imagem, certo? Na função cotangente, que é cosseno sobre seno, vou colocar aqui na função cotangente. Ó. Primeiro, o domínio dela. O domínio, você vai dizer que o ângulo tem que ser diferente de κ, só κ, certo? Porque o seno não pode ser zero. E o seno é zero em todos os ângulos com esse formato, que é κ. K é uma constante, π equivale a 180, certo? Então, se der zero, se você pegar aqui um K sendo zero, vai dar um ângulo zero. A cotangente de zero é zero. Se o K for
vai dar 180. E a tangente de 180, a tangente e a cotangente vai continuar sendo zero. Então, é só você dizer que o ângulo, que é toda essa expressão que está aqui dentro, tem que ser diferente de capítulo. A imagem da cotangente também pertence aos reais. E o período da cotangente, o período é só π sobre o módulo de C. Então, é isso que eu tenho que saber da cotangente. Já da cossecante é a seguinte. Veja que tem o mesmo seno embaixo. Aqui tem um seno embaixo, aqui tem um seno embaixo. Como eles têm embaixo e o seno não vai poder ser zero, né, porque está no denominador, vão ter regras parecidas. Ó, o domínio. O domínio é a mesma coisa. Você vai dizer que o ângulo ele tem que ser diferente de KP. Aí eu tenho que a imagem da cossecante, certo? E a imagem da secante, elas são parecidas. Como é que ela é? Primeiro, a gente tem que saber o seguinte, que a cossecante, ela é sempre menor ou igual que -1, ou a cossecante, ela é maior ou igual que 1. Ou seja, ela não fica no intervalo em que está o seno e o cosseno. Lembra que o seno e o cosseno, eles ficam, o seno e o cosseno, eles ficam entre 1 e -1, né? -1 e 1, certo? Sempre limitado. Mesmo que a função seno seja uma função estrambólica, ela vai ficar limitada a dois números, certo? Tipo assim, 1 e 9, 2 a 5, sei lá. E aqui, a cossecante, ela é o intervalo em que o seno e o cosseno, eles não dão conta. Os resultados são menores do que o -1 e os resultados são maiores do que 1. Lembra que a função seno e cosseno fica entre -1 e 1, certo? Já a gente vai dar um exemplo aqui de imagem de a função desse tipo, para você ver que não é tão complicado. E o período, ele vale 2π sobre o módulo de C. Aí a gente tem agora essa função secante. O domínio dela. Ó, e como tem cosseno embaixo, você vai dizer que o ângulo que está ali dentro tem que ser diferente de π sobre 2 mais kp. E é o π sobre 2 mais kp é igual ao da tangente. Pois é. É igual ao da tangente porque ambos têm um cosseno embaixo, tá? Então, o domínio é esse. Período. Não, período não. Geralmente é a imagem antes. Bom, aqui, quem vai ser a imagem? A imagem tem a ver com os resultados. Você vai dizer a mesma coisa. Que a secante de um ângulo, ela tem que ser sempre menor ou igual que -1. Ou que a secante de um ângulo tenha sempre maior ou igual que 1. Ou seja, ela é menor do que o -1 e ela é maior do que 1. Tá? E o período também é 2π sobre o módulo de C. Tá? Essas funções secante, cossecante e cotangente, elas, deixa eu ver aqui. Bom, cotangente,
cossecante e secante. O sinal delas, pronto, era isso que eu perdi o fio da meada, mas eu me lembrei agora. O sinal delas, ó. Lembra que o setaco, ele é 12, 13, 14, certo? Setaco, ou seja, o seno é positivo no primeiro e no segundo, a tangente é positiva no primeiro e no terceiro, e o cosseno é positivo no primeiro e no quarto, tá? Isso é importante. Mas, ó, o seno, que é no primeiro e no segundo, ele também, que vai ser positivo no primeiro e no segundo. No primeiro e segundo vai ser, ó, a cossecante. Por quê? Porque vai ser o inverso do seno. Então, se o seno é positivo no primeiro e no segundo, a cossecante também vai ser positiva no primeiro e no segundo. Se a tangente é positiva no segundo, se ela é positiva no terceiro e quarto, ela vai ficar. Se a tangente é positiva no primeiro e no terceiro, a cotangente também vai ser positiva no primeiro e no terceiro. Ou seja, é o mesmo setup 12, 13, 14 te ajuda a saber os sinais dessas funções aqui, ó, da cotangente, que vai ser positiva, ó, no primeiro e no terceiro. A cossecante, ó, que é o inverso do seno, vai ser positiva no primeiro e no segundo. E a secante, que é o inverso do cosseno, vai ser positivo no primeiro e no quarto, tá? Então, isso é de extrema importância, além de saber essas regras. É muita regra, eu sei. Pô, domínio para um é um, imagem para um é outro, é muita regrinha aqui em doido, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui da imagem da cossecante e da imagem da secante, que é a mesma coisa. Então, vou imaginar uma função assim. F de x vai ser igual a, sei lá, 2 menos 3 secante. Vamos botar cossecante. 2 vezes 3 cossecante de x. Então, ele pode perguntar assim, ó, qual... Primeiro, eu vou botar aqui um exemplo aqui, ó. Cossecante de... Pensar aqui, ó. 2x menos π sobre 3. Então, vou perguntar assim, ó. Item A. Vou perguntar o domínio. E no item B, eu vou perguntar a imagem. E no item C, eu vou perguntar o período. Esse é um exemplo. Seguinte, o que é o domínio? O domínio são os valores de x, certo? A cossecante, a gente lembra que é o inverso do seno. E se é o inverso do seno, e o seno não vai poder ser zero, certo? Então, não vai poder ser o próprio zero. Então, eu ficaria pensando assim, ó. Ficaria que esse cara todo aqui, ó, o ângulo, isso é o ângulo. Então, o que foi que eu escrevi? Eu escrevi aqui o ângulo, que é 2x menos π sobre 3, tem que ser diferente de kπ, certo? Ou seja, para que exista a função, essa função aí que é a função cossecante, você tem que satisfazer isso. O ângulo tem que ser diferente de kπ. Aí, passa o π sobre 3 para lá. Então, você repete esse aqui, ó, vai ficar 2x. Joga para lá, vai ficar π sobre 3 mais kπ. E quando você passa o 2 dividindo, você vai encontrar que o x vai ser igual. Cuidado com esse passo a passo. O 2 ele vai passar dividindo, mas já tem o π sobre 3. Ó. Então, quando ele passa dividindo, ele acaba multiplicando por 3 ali. Ó.
certo? Então, quando ele passa dividindo, ele já encontra o 3, ó, 2 vezes 3 é 6. Ó. Então, vai ficar π sobre 6 mais. E o 2, ele não passa só a dividir nessa primeira parte. Ele também divide essa outra, ó, mais kπ sobre 2. Então, ó, certo? Esse carinha aqui, ó. E a imagem? A imagem, eu vou te contar como é que a gente faz. Ó, esse cara é a cossecante. O livro sugere uma forma de fazer a imagem, mas eu, Daniel, sugiro outra. O que é que eu sugiro? Quando o cara te pedir a imagem da função secante ou da função cossecante. A minha sugestão é assim. Você vai fazer que nem a função seno e cosseno. Você vai substituir por 1 e você vai substituir por menos 1. Então, por exemplo, ó, substituindo por 1, vai ficar assim, ó, 2 menos 3 vezes 1. Estou substituindo isso aqui por 1. Quem, Daniel? A cossecante, por 1. Então, vai ficar aqui, ó. 2 menos 3 fica menos 1. Certo. Aí, você vai substituir agora por menos 1. Você substitui isso aqui tudo, ó. Todo esse mondrongo aqui, ó. Você substituiu por 1. E agora, todo esse mondrongo aqui, você vai substituir por menos 1. Vai ficar 2 vezes menos 3 vezes o menos 1. Então, vai ficar ó, 2 vezes menos 3 com menos 1 fica mais 3. E aí, ficou 5. Certo. Então, a gente aqui achou... Ah, Daniel, deu menos 1 ou 5. Aí, vamos lá, calma. Se fosse a função seno e cosseno, seria entre menos 1 e 5. Ou seja, se fosse seno ou cosseno, a imagem ela ficaria entre o menos 1 e o 5. E são entre esses valores que deu o resultado quando a gente substituiu a função por seno e cosseno. Agora, se como é secante e cossecante, serve por 2. Você vai dizer o seguinte, ó, que o y, que é a imagem, é menor do que esse menor cara, ou seja, é menor que o menos 1, ou ele é maior do que o 5. Então, é uma regra prática e fácil, porque para achar a imagem de seno e cosseno, é substituir o número, certo? Em algum tipo de fórmula, certo? Você vai substituir vai substituir o menos 1, vai olhar o valor máximo, vai olhar o valor mínimo e pronto. Tá desse jeito. Aqui, a secante e a cossecante, você faz isso, substitui por 1 e menos 1, vê quais são esses extremos e diz que a imagem vai ter que ser da secante e da cossecante menor do que o menor deles ou maior do que o maior valor deles, certo? Então, essa é a imagem da cossecante. E o período, ela depende do período do seno também. Então, vai ficar 2π, é 2π, ó. O coeficiente aqui é 2, ó, que é o coeficiente do x, ó, 2π sobre 2, e vai ficar π, ó, certo? Então, importante demais isso aqui. Esse foi um exemplo com a função cossecante. Outra coisa que é importante é quando o cara te pede um determinado valor. Vamos supor que ele diga assim, ó, é o valor, calcule, ó, por exemplo, a secante de 4π sobre 3.
Imagina o cara diz assim, ó, calcule a secante de 4π/3. Então, primeiramente, ó, você vai olhar o ângulo aqui de dentro. O π, ele é 180. Então, 4 vezes 180 por 3, 180 por 3 dá 60. 4 vezes 60 dá o 240. Então, na verdade, ele quer a secante de 240. Então, o que é secante de 240? É o inverso do cosseno de 240. Então, eu vou achar o cosseno de 240. Como é que eu acho o cosseno de 240? Olha o quadrante dele. Então, esse cara, ele está entre o 180 e o 240. Então, ele está no terceiro quadrante. Setaco 12, 13, 14. Então, o cosseno só é positivo no primeiro e no quarto. Esse 240, ele está no terceiro. Então, lascou-se, certo? E o que é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte. Cosseno de 240, então vai estar no terceiro quadrante. E o cosseno, como só é positivo no primeiro e no quarto, esse cosseno aqui, ele vai ficar negativo. Então, o primeiro passo é perceber que ele vai ficar negativo. Segundo passo é perceber que o 240, ele tem um simétrico no primeiro quadrante, certo? Se o ângulo é x no primeiro quadrante, o simétrico no segundo, que a gente viu, foi 180 menos x. Simétrico no terceiro é o 180 mais x. E no quarto é o 360 menos x. Como ele quer do terceiro, ó, como o ângulo que ele deu é do terceiro, você vai pegar essa regrinha do terceiro e vai igualar a esse número aqui. Ó. Então, vai ficar 180 mais x igual a 240. Ou seja, por que eu peguei essa e não peguei essa? Porque o nosso ângulo está no terceiro quadrante. Joga para lá, ou seja, o x vai ser 60. Então, o cosseno de 240 vai ser negativo e simétrico do 60. Então, presta atenção que vai ficar, então. Então, o cosseno de 240, ele é menos o cosseno de 60, tá? Então, aqui você vai colocar 1 sobre menos o cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1/2, certo? Esse menos que está no denominador de uma fração, certo? O que é que acontece com ele? Geralmente ele só sobe, sem problema nenhum. Então vai ficar menos 1 sobre cosseno de 60, que é 1/2. Repete a primeira pela inversa da de baixo. Então isso aqui vai ficar menos 2. Então isso aqui vai ficar menos 2, certo? Outro tipo de problema que aparece muito é quando ele me dá, por exemplo, vamos supor que ele diga assim, ó, a cotangente de x, cotangente não, deixa eu botar aqui, se ele falasse assim, ó, sabendo que, pode botar, a cotangente de x, ela é 3 com o x ó, entre π e 3π/2. Aí ele pode dizer assim, ó, calcule, certo? A secante de x. Então, como é que a gente faz isso? Ó? Ora, ele me deu a cotangente, que é 3, e que é a secante, certo? Olha o que é que eu faço. A cotangente,
ela é o inverso da tangente. Então, eu vou para cá. Então, 1 sobre a tangente vai ser 3. Aí eu inverto, né? Faço a cruzadinha aqui, ó. Ou seja, 3 tangente vai ser 1. Então, se a cotangente é 3, a tangente vai ser 1/3. Tá? Esse ângulo aqui, ó, que é o nosso x, ó, ele está entre 180 e 270. Ele está no terceiro quadrante. Aí, se eu tenho a tangente, como é que eu acho a secante? Lembrando que a secante ela é o inverso do cosseno. Aí você vai fazer o triangulinho. Ou seja, se você tem uma razão trigonométrica, uma delas, ou seja, eu tenho aqui, no caso, a tangente. Tem como eu descobrir as outras todas? Tem. Certo? Não tem necessidade, às vezes. Ele só pede uma das coisas, mas tem como, se o cara me der só uma das 6 relações, que você tem seno, cosseno, tangente, 3, né? Cossecante, secante e cotangente, ou seja, são 6 relações, certo? Você consegue descobrir se você tiver só uma delas. Como? O cara me deu a tangente, o que é que eu faço? Eu construo um triangulinho, certo? Eu construo um triangulinho aqui. Aí, ó, coloco meu ângulo X aqui. Esse é o triângulo que eu construí. Então, lembra que tangente, ó, tem aquela história do socator. Socator. A tangente, ó, ou seja, o seno é o catetor oposto pela hipotenusa. Cosseno é o adjacente pela hipotenusa. E tangente é o oposto pelo adjacente. Então, aqui é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente. Ou seja, se o x está aqui, ó, o oposto é 1 e o adjacente é 3. Aí você chama isso aqui de uma letra, y, e faz o cálculo Pitágoras para poder achar quem é o y. Então, y ao quadrado, o cateto ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, cateto ao quadrado. 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 mais 9, vai ficar igual a 10. E se você tirar a raiz, vai ficar a raiz de 10. Então, esse cara, ele é a raiz de 10. Aí você pensa, beleza, Daniel. Agora, cuidado aqui, ó. Se é do terceiro quadrante, todas as outras funções vão ser negativas, ó. Porque no terceiro quadrante, ó, o cosseno, ele é negativo. O seno, ele é negativo. A secante é negativo. E a cossecante é negativo. Todo mundo é negativo no terceiro quadrante, certo? Seno, cosseno, tudo já para 4 aí. Só tangente é cotangente que é possível acontecer. Aí, a gente já... O que é que a gente quer descobrir mesmo? A secante de x. Secante de x é o inverso do cosseno. Então, aqui, ó, você pensa, quem é o cosseno? Bem, o cosseno, ele é o cateto adjacente, ele vai ser negativo. Ele vai ser... Por que é negativo, Daniel? Porque é no terceiro quadrante. Vai ser esse cara, então vai ficar menos 3 sobre a raiz de 10. Então, vai ficar isso aqui, ó, menos 3 sobre a raiz de 10. Aí eu vou racionalizar? Não, não precisa, porque ele não quer o cosseno. O que é que ele quer? Ele quer a secante, que é o inverso. O inverso você vai inverter, ó. Então, a secante de x continua negativo, e aí você inverte, vai ficar raiz de 10 sobre 3. Ou seja, o raiz de 10 sobre o 3 décimos, você inverte. Então, com isso, você consegue descobrir uma das medidazinhas da secante, certo? Então, isso aqui é extremamente importante. E, nesse capítulo, certo? Além de ter essas funções trigonométricas todas,
certo? Todas essas regras, ela ainda tem uma parte final chamada resolução de triângulos, certo? Resolução de triângulos, que é uma parte que tem quatro fórmulas, certo? É uma parte que tem quatro fórmulas. A resolução de triângulos tem a ver com, primeiro, a lei dos senos, a lei dos cossenos, mas eu vou primeiro escrever o que é a lei dos senos. A lei dos senos, ela serve para um triângulo qualquer, ou seja, não precisa o triângulo ser um triângulo retângulo, certo? A lei dos senos, ela serve para um triângulo qualquer. Ela é assim. Você pega aqui um triângulo, e aí você tem o seguinte, ó. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, e se chamar esse ângulo aqui de beta. Esse lado aqui vai ser Azinho, e esse lado aqui vai ser Bzinho. Então, a lei dos senos, ela relaciona dois lados com dois ângulos. Ela é assim, ó. A sobre o seno de alfa, ou seja, um lado sobre o seno do ângulo oposto, é igual ao lado sobre o seno do ângulo oposto. Então, a lei dos senos, ela relaciona isso, dois lados com dois ângulos. Às vezes, você tem os dois ângulos e só tem um dos lados para achar o outro lado, tá? E, na maioria das vezes, eles vão te dar já os dois ângulos, e vai pedir alguma coisa, vai pedir um terceiro lado aí. Ele pode dar dois ângulos, um lado e pedir o outro lado. Ou ele pode dar dois lados, um ângulo e pedir o outro ângulo. Enfim, além dessa fórmula da lei dos senos, certo? A gente também tem que lembrar que se você tiver um círculo, aí é uma regrinha que é assim. Se você tiver um círculo e você tiver um triângulo nesse círculo, certo? Se eu tiver um triângulo, esse triângulo ficou feio demais. Não, peraí. Não existe esse triângulo. Ei, mano, triângulo feio. Ó, se você tiver um triângulo nesse círculo, se você tiver um ângulo e um lado, ou seja, você tem esse lado e você tem esse ângulo. Esse cara aqui, esse círculo, ele tem um raio, né? Um raio que é o segmento que liga do centro a qualquer ponto. Existe uma relação aqui, que é assim. Se você pegar o lado A e dividir pelo seno do ângulo oposto, você vai encontrar o dobro do raio. Então, na lei dos senos, existem essas duas fórmulas aqui. Essa para relacionar dois lados com dois ângulos e essa, que é quando você tem um triângulo inscrito numa circunferência. Se você pegar um dos lados e dividir pelo seno do ângulo oposto, você acaba descobrindo o diâmetro, que é 2L. Tá? A outra é a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela é assim. Você tem um triângulo. Você tem, por exemplo, A. Você tem aqui A, B e C. E você tem um ângulo aqui, θ. Então, a lei dos cossenos, ela relaciona os três lados com um ângulo, tá? Serve para triângulo qualquer, certo? E essa lei, ela começa com um lado que está oposto ao ângulo. Ela começa com um A. Então, vai ser assim, ó. A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes o B vezes o C vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui tudo é a lei dos cossenos, certo?
Começa com um lado aqui, ó. Esse ao quadrado vai ser igual, aí fica esse ao quadrado mais esse ao quadrado menos 2 vezes esses dois, ó. São os dois que estão do mesmo lado dele aqui, ó. Vezes o cosseno desse ângulo. Então, cuidado, que essa é a lei dos cossenos. E a última fórmula que ele trata nesse capítulo é a área do triângulo. A área do triângulo. E a área de um triângulo, quando a gente tem dois lados e um ângulo. Quando a gente tem dois lados e um ângulo. Então, se você tiver um seu triângulo assim, ó, espera, aqui ficou feio. Se você tiver o seu triângulo assim, você tem esse lado A, você tem esse lado B e você tem um ângulo θ. Então, a área de um triângulo, o mais básico é base vezes altura sobre 2. Só que aqui você não tem altura. Então, quando você tiver dois lados e um ângulo entre eles, a área vai dar para você obter fazendo 1/2 de um lado vezes o outro vezes o seno desse cara. Então, a área vai ser 1/2 de um lado vezes o outro vezes o seno do ângulo entre eles. Certo? Tomar cuidado com as unidades aqui. Certo? Então, na parte de resolução de triângulos, a gente tem essas formulazinhas aqui. Tá? Vou fazer aqui um exemplo aqui, ó. Vou fazer aqui um exemplo. Por exemplo, aqui é 5, aqui é 8 e aqui é 60. Vou achar o lado X. Então, ele pode ser, qual é o lado X aqui desse triângulo? O triângulo ABC. Qual é o lado aqui, ó? Tipo, aí o que é que você faz? Você faz x ao quadrado. Aqui é lei dos cossenos, por quê? Primeiro, você só tem um lado, certo? Ele não quer a área. Aqui eu estou pedindo qual o comprimento de AC. Só um exemplo, certo? Só um exemplo. Então, vai ficar x ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes o 8 vezes, ó, 5 e 8 que estão do mesmo lado e o cosseno de 60. Cosseno de 60. Então, x vai ser 5 ao quadrado é 25. 8 ao quadrado é 64. 2 vezes 5 vezes 8 é 40. Cosseno de 60 é 1/2. Aí, ó, aqui é para me explicar os três, mas eu não expliquei o 2 ainda, porque o 2 corta com esse outro 2. Então, vai ficar x ao quadrado vai ser 25 com 64 vai dar 89. Ó, 89 menos 40. Então, x ao quadrado dá 49, o x dá 7. Ó, certo? Muitas vezes você consegue achar nessas relações de números inteiros. Se não desse, ia ficar uma raiz feia mesmo. Certo? Ia ficar uma raiz feia. Beleza? Então, esse capítulo aqui, ele é o capítulo 4, com essa ruma de funções, certo? E com essa parte final de triângulo, tá? Eu acredito que esse capítulo ele seja um dos mais importantes. Ele vai cair umas 4 questões, certo? Ou seja, tem aquele capítulo 2, tem esse capítulo 4 e tem o último, que é aquele do seno de A mais B, seno de A menos B, aquele, né, da trigonometria, transformações de arcos, né? Transformações de ângulos. Então, eu acho que vai ser uns 3 aqui, umas 4 aqui, umas 3 aqui, ó, para dar as 10. Então, esse capítulo do meio tem função seno, tem função cosseno, tem domínio, período, lei dos senos, lei dos cossenos, eu acho que vai cair umas 4 questões. Então, ele acaba sendo um dos mais importantes, tá? Eu mandei TD para você.